Porque o que eu acredito, você nunca perde tempo ou investimento aprendendo. E ninguém sabe tudo que não pode aprender um pouco mais. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvia, eu sou a responsável aqui pelo conteúdo do Instituto ICLES e hoje eu estou com o coordenador do nosso curso de Engenharia Clínica, o engenheiro clínico Alexandre Ferrelli. Ele veio bater um papo com a gente sobre o mercado de engenharia clínica, as tendências, oportunidades nessa área. Alexandre, é um prazer receber você aqui hoje para bater esse papo com a gente. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui participando, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Bacana. Bom, então vamos lá. Eu acho que para começar seria interessante, Alexandre, se você contasse para a gente rapidamente um pouquinho da história da engenharia clínica, principalmente no Brasil, né? Como que ela surgiu? Bem, no Brasil, a engenharia clínica começou a surgir depois de um trabalho realizado pelo Ministério, onde foi visto que tinha sido uma grande perda de equipamentos por falta de manutenção e gestão. Então, foram formadas algumas turmas, através do Ministério, para formar engenheiros clínicos no Brasil. Eram cursos de praticamente um ano, carga horária integral, e foi realizado em várias universidades pelo país. E essa primeira leva de engenheiros clínicos começou a atuar e começou a replicar o conhecimento e acabou gerando novos cursos de especialização em engenharia clínica. Nós temos hoje no Brasil grandes expoentes de engenharia clínica, que não deixam nada a dever para os grandes centros no exterior, mas temos uma grande massa de hospitais e clínicas que não possuem engenheiros clínicos. Falta gestão de tecnologia, isso acaba impactando em prejuízos financeiros para as instituições e para a população. Então, a engenharia clínica, com esses primeiros, eles começaram a atuar, surgiram grupos que montaram empresas de engenharia clínica para fornecer serviços para os hospitais públicos, com a acreditação, a exigência de uma gestão de segurança, de tecnologia. As grandes redes também começaram a contratar engenheiros clínicos e a montar seus serviços de engenharia clínica. E hoje nós vemos a engenharia clínica com uma importância destacada, até por causa da pandemia. Vemos engenheiros clínicos ajudando a reparar ventiladores com problemas, engenheiros clínicos dando laudos e equipamentos para aquisição, engenheiros clínicos ajudando em hospitais de campanha. Então, a engenharia clínica no Brasil surgiu dessa avaliação do Ministério e tem crescido rapidamente. O ideal é que crescesse exponencialmente, mas ainda não chegamos lá. Mas eu acredito que uma das lições da pandemia seja a valorização da engenharia clínica nos serviços de saúde. A gente comece a ter um crescimento e uma valorização maior. Entendi. Bom, e agora falando um pouco sobre os possíveis caminhos que que o engenheiro clínico pode seguir. Quais que são esses caminhos para o profissional que quer empreender, para aquele que está procurando alocação no mercado e para quem está procurando verticalizar na profissão? Quais são essas trilhas que o engenheiro clínico pode percorrer? Bem, a gente pode ver de um outro ponto também. Como a especialização da engenharia clínica pode ajudar o empreendedor, pode ajudar a pessoa que está procurando uma vaga de emprego ou melhorar na empresa. Primeiro ponto que nós temos que desmistificar é que todos veem engenheiro clínico como aquele engenheiro que fica sentado na cadeira, coordenando um grupo de técnicos e resolvendo problemas, apagando incêndios na unidade de saúde. Não, o engenheiro clínico, ele é muito mais do que isso. Porque, primeiro, ele é um engenheiro que tem uma graduação sólida, que já tem uma certa experiência de mercado. Então, é a pessoa que está acostumada a agir sob pressão, a resolver questões rapidamente,
a priorizar. E com essa bagagem de engenharia, ele fazendo uma especialização em engenharia clínica, ele vai estar apto a conhecer a linguagem hospitalar, a linguagem do médico, conhecer o parque tecnológico que ele tem que gerenciar, aplicar um pouco da gestão que ele já conhecia, mas um pouco da gestão que ele aprende no curso, e atuar em várias frentes. Então, para a pessoa que quer empreender, após engenharia clínica, ele vai estar apto a fazer consultorias para serviços de saúde, aquisição de equipamentos, descarte de equipamentos, montar empresas de engenharia clínica, coordenar, coordenar serviços contratados para engenharia clínica de consultoria. Então, ele pode criar a própria empresa dele e oferecer esses serviços. Para a pessoa que está procurando uma vaga no mercado, o que acontece? Hoje nós temos mais de 300 mil serviços de saúde, sendo mais de 6 mil hospitais. Nós não temos mão de obra suficiente para atender essa demanda. É uma demanda reprimida. A hora que começar a haver contratação, vai precisar de gente. Então, a especialização em engenharia clínica é um investimento que, no momento que for feita essa abertura, vai ter muita vaga. Mas e se não houver essa abertura? Hoje nós já temos uma demanda, não só de hospitais, outros serviços de saúde, mas também de fabricantes, do governo, representantes, empresas de manutenção, empresas de aluguel, empresas de home care, e nas quais o engenheiro clínico ele é um diferencial, porque todo o conhecimento dele permite otimizar os processos, reduzir custos e fazer aquilo que nós sempre buscamos, que é garantir o uso seguro dos equipamentos dos pacientes. E também, no caso de um fabricante, ele pode atuar em vendas, na parte comercial como especialista de produto ou como gerente técnico. E na verticalização, um profissional que atua hoje numa empresa ligada a equipamentos médicos, ou no governo, ou em qualquer empresa relacionada à saúde, ele sendo engenheiro e fazendo especialização em engenharia clínica, ele vai ter muito mais informação e vai aumentar a sua capacidade de resolver problemas e assumir responsabilidades. Conforme ele assume mais responsabilidades e tem um bom desempenho, o seu valor agregado aumenta. Porque o que realmente, o melhor currículo são os resultados. Então, mesmo que naquela empresa ele não seja valorizado, ele vai ser valorizado por outra. Hoje, nós temos uma carência enorme de mão de obra qualificada que saiba trabalhar em equipe e trabalhar sob pressão. Então, os engenheiros que se especializam em engenharia clínica e têm essas características, eles crescem fácil nas empresas. Porque se eles estiverem na área de manutenção, eles sabem o que o cliente deseja. Eles sabem a língua do cliente, os desejos do cliente e como atender bem o cliente. Por outro lado, se ele tiver como gerente técnico, ele sabe o que ele tem que pesquisar para otimizar os processos para reduzir os custos da empresa. Se ele tiver com o especialista do produto, ele sabe como abordar o cliente, como chegar no cliente. Porque hoje você tem muitos vendedores ou especialistas de produto que chegam no cliente fazendo apenas propaganda. Não conseguem passar uma informação técnica. Às vezes eu já vi empresas que o produto é espetacular, mas não vende porque a equipe de vendas não tem as ferramentas necessárias para vender o produto. Então, dessa forma, a especialização em engenharia clínica, ela abre muitas portas, tanto para quem quer empreender, quanto para quem quer procurar um emprego, quanto para quem quer crescer na empresa.
Interessante. E pegando um gancho no que você falou, principalmente eu acho para quem está em dúvida ainda se faz uma especialização em engenharia clínica ou não. Porque, querendo ou não, uma especialização é uma escolha a longo prazo, né? E pensando nisso, como você vê o mercado de engenharia clínica daqui a 10 anos? Bem, eu vejo que toda instituição que atua com saúde, ela precisa ter um serviço de qualidade. E com o mercado cada vez mais competitivo, ela vai ter que se enquadrar dentro de normativas de qualidade para poder ser competitiva e continuar no mercado. Uma dessas normativas de qualidade é você ter uma gestão eficiente do seu parque tecnológico. Então, eu acredito que seja uma tendência que todos os serviços de saúde acabem contratando, buscando engenheiros clínicos para poder se adequar às novas tendências de mercado. Eu acredito que daqui a até 10 anos haja uma procura por engenheiros clínicos, porque nós temos mais de 300 mil serviços de saúde, sendo mais 6 mil hospitais, e para eles poderem se adequar a uma nova realidade de qualidade, segurança, é necessário ter um serviço de engenharia clínica. É necessário ter um engenheiro como responsável técnico, até para oferecer garantia de segurança à população e à própria instituição. Porque hoje, se a instituição não tem um engenheiro responsável, quem responde todo o processo legal é o gestor da unidade. E o gestor ele não tem conhecimento de engenharia para dizer se uma empresa é apta ou não. Então, é necessário ter esse engenheiro. Então, eu acredito que daqui a 10 anos a gente tem uma procura muito grande. Não só pelos serviços de saúde, mas como pelas empresas de healthcare. É muito melhor você ter um engenheiro, seja engenheiro de campo, gerente técnico, especialista de produto ou atuante em vendas, que conheça as necessidades do comprador, do cliente, e conheça os desejos do cliente e o funcionamento do cliente para poder interagir melhor com ele. Então, eu acredito que a gente vai ter uma busca grande por esse tipo de profissional. Bacana. Bom, e agora, falando um pouco sobre competências desse profissional, eu queria que você me falasse um pouco sobre os engenheiros clínicos mais bem-sucedidos que você conhece, o que que eles têm em comum para eles terem chegado lá, e me falar também a média salarial de um engenheiro clínico que está aí bem-sucedido no mercado. Bem, nós temos vários casos de sucesso aqui no Brasil. Temos desde a geração que iniciou engenharia clínica no Brasil, com o Misseng Yang, que hoje está nos Estados Unidos, membro atuante do American College of Clinical Engineering, foi um dos fundadores da BCLIN, professor Caril, professora Léria, implementaram muito da engenharia clínica no Brasil. E tivemos vários profissionais que fizeram especialização em engenharia clínica e que alcançaram sucesso, ou sendo empreendedores, abrindo suas próprias empresas, ou sendo profissionais de grandes hospitais ou grandes redes hospitalares. Eu poderia citar vários nomes, mas posso esquecer de algum e não gostaria de deixar alguém passar. Hoje, praticamente, um engenheiro clínico, num cargo de gestão, de gerência ou diretoria, deve estar assim na faixa de uns 18 a 20 mil reais. Mais os benefícios. Fora aqueles que estão atuando em empresas de fabricação de equipamentos médicos. Então, nós temos uma faixa salarial interessante, temos um limite superior que pode ser alcançado, lembrando sempre que é uma pirâmide, você tem muita gente na base até alcançar esses pontos de excelência, é um caminho árduo. Agora, para conseguir chegar nesse ponto, a resposta não é simples, e o caminho é árduo. É sempre estudar, se atualizar,
ir nos congressos, e pelo menos em um congresso internacional a cada 2 anos, interagir com engenheiros do mundo todo para ver as novidades, trazer as novidades. Está sempre atualizado com o mercado para ver o que você pode trazer de mais seguro ou mais econômico para a sua instituição e saber interagir com os colegas. Porque muitas vezes um colega traz uma solução de um problema que você está procurando. Ou um colega te abre a porta. Ele pode ser seu chefe amanhã. Então, engenheiros clínicos de sucesso, eles sabem agir sob pressão, sabem interagir com os outros e estão sempre estudando, desde a teoria até mesmo o mercado. Então, a resposta é sempre estudar e se relacionar. Entendi. Então, um erro que a pessoa que quer ser engenheira clínica não pode cometer de jeito nenhum é ficar estagnado, né? Ficar parado e não procurar se atualizar. Correto, porque ele vira a gente costuma chamar de bombeiro, né? Ele só apaga incêndio. Então ele tem aquela rotina, chega na sala dele, paletó na cadeira, faz o feijão com arroz, bateu o horário, pega o paletó e vai embora. Uma vez no evento da Beclean, foi feita uma reunião onde a gente colocou vários participantes da área médica, médico, enfermeiro, arquiteto, administrador, e perguntou a todos o que eles achavam do engenheiro clínico. Eles falaram, não, engenharia clínica é importantíssimo. Só que a gente não sabe o que ele faz, porque ele fica lá na sala dele e não conversa com ninguém. Então, o engenheiro clínico, ele precisa se atualizar, ele não pode ser uma pessoa acomodada. Porque se ele fizer o básico do básico, eu não preciso ter um engenheiro. Eu posso contratar um outro profissional. O engenheiro clínico é aquela pessoa que vai gerar dados, vai analisar os dados e vai propor melhorias, correções, atualizações. Então, o engenheiro clínico ele não pode nunca ser acomodado e nunca parar de estudar. Ele tem que estar sempre se atualizando. Parou de se atualizar, ele perde valor de mercado e é facilmente substituível. Eu posso ser questionado, mas uma pessoa que é excelente nem pode ser substituível. Sim, muitas empresas, muitos gestores têm a péssima ideia de cortar custo, demitir quem é bom para colocar alguém pela metade do valor. Só que essa pessoa que é boa, é referência, ela consegue se realocar fácil. E o local que ela estava vai levar um certo tempo até voltar a ter a qualidade do serviço. E aí acumulam perdas. Bom, falando agora um pouco sobre a especialização em si, né? A gente tem visto uma procura muito grande de especializações interdisciplinares. Então, vou dar um exemplo fora da engenharia, mas um advogado que faz uma especialização em administração, por exemplo, para poder melhorar o seu desempenho profissional. Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de especialização? Eu tenho a seguinte visão. Eu acho que a especialização seria a melhor forma de você dar um atributo, uma atribuição técnica, uma responsabilidade técnica para o profissional. Ou permitir que o profissional entenda um pouco mais da área. Você vê um médico, por exemplo, ele se forma clínico geral, mas ele tem que fazer uma residência para ter um certificado daquela especialização. Ele pode atuar sem ter a residência? Pode, mas ele não tem, a princípio, qualificação para isso. Se ele cometer um erro, houver um problema, você vai ter o conselho, vai ter a sociedade daquela disciplina investigando e ele vai ser punido. Da mesma forma, eu vejo que a engenharia, na minha opinião, deveria ter as engenharias clássicas e e todo o resto deveria ser especialização. Porque dessa forma você tem um engenheiro bem formado, uma graduação básica, e ele pode fazer uma especialização e receber atribuições
do que ele precisa. Ele não perde engenharia básica, mas ele só ganha mais atribuições. Então, no caso da engenharia clínica e da segurança do trabalho, a segurança do trabalho ela gera atribuição, a engenharia clínica ainda não. A segurança do trabalho eu acho uma coisa excelente, porque você pega um engenheiro, ele não vai deixar de atuar naquela área que ele se formou e ele vai receber uma outra atribuição. A engenharia clínica nós estamos lutando por isso, para que ela seja reconhecida também a nível de especialização, para que um grupo de engenheiros possa fazer a especialização e receber uma nova atribuição. No Rio de Janeiro, já tem uma especialização em engenharia clínica e já fornece atribuição. Ou seja, os engenheiros que fazem esse curso, eles recebem uma atribuição, que seria do caso do engenheiro biomédico. E para as pessoas que não são engenheiros? Acontece muitas vezes, a pessoa, por exemplo, ela monta uma empresa de engenharia clínica, ela quer montar uma empresa de engenharia clínica, ela não é engenheira, mas ela tem um recurso financeiro, ou ela é administradora. Então, o que faz? Ela vai ter que contratar engenheiros clínicos para atuarem para ela. Se ela puder fazer uma especialização em engenharia clínica, ela vai poder ter uma gama de conhecimento para gerenciar melhor o negócio dela. Mas ela não vai ter atribuição nem responsabilidade técnica para assinar. Então, nesse caso, ela receberia um diploma com outro título, ao invés de especialização, talvez extensão, ou algo assim. Mas é interessante, até porque no Brasil, qualquer pessoa pode fazer qualquer especialização. Quem determina o público-alvo é a instituição que cria a especialização. E agora, Alexandre, eu queria falar um pouquinho sobre você. Eu vejo você como uma referência no mercado de engenharia clínica e eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Obrigado. Eu me esforço, eu tento. Bem, quando eu fiz técnico em eletrotécnica e fui para engenharia em eletrônica. Nos últimos anos de engenharia eletrônica, eu comecei a trabalhar com equipamentos médicos e eu gostei da área. Só que eu vi que o conhecimento que eu tinha, e naquela época a gente não tinha internet ainda, era tudo. As informações eram muito limitadas, não tínhamos acesso à informação do exterior. Então eu vi que eu precisava de mais informação. Então eu saí do emprego onde eu estava e fui fazer um mestrado em engenharia biomédica. Foi uma coisa excelente. No mestrado, no mundo acadêmico, você pega uma outra visão, que eu acho que é complementar à iniciativa privada. E depois voltei para o mercado, fui trabalhar como engenheiro clínico, implantando engenharia clínica em 2 hospitais no norte do Rio. Só que eu notei que o conhecimento que eu tinha, faltava alguma coisa. Eu sabia falar a língua do médico, sabia fazer um estudo de caso, uma análise bem crítica, mas faltava algo mais. Então eu entrei num MBA de engenharia de manutenção. No MBA de engenharia de manutenção, você aprende muito sobre a gestão de ativos, sobre como você fazer a gestão dos equipamentos, a manutenção dos equipamentos, e isso me deu uma base muito sólida. E acabou que eu saí dessa empresa, voltei para o Rio, fiquei como supervisor em uma empresa por um tempo, e depois eu fui para uma multinacional de equipamentos de imagem, trabalhar com ressonância magnética, onde eu fiquei 7 anos trabalhando. Então, todo esse conhecimento que eu tinha do mestrado e da especialização e do MBA, eu comecei a aplicar as informações no meu trabalho. Usava as informações, os resultados que eu tinha e publicava artigos em congresso. Comecei a gerar informações para ganhar confiabilidade, a confiança do cliente e mostrar mudanças que poderiam ser feitas na empresa. Comecei a trabalhar com indicadores, ganhei 3 prêmios de desempenho e foi tudo caminhando bem. Aí eu saí dessa empresa, aí eu ia tirar um período de férias, só que eu sou colaborador de uma associação beneficente chamada Pro Criança Cardíaca.
e estavam montando um hospital. Aí a doutora Rosa Célia me ligou: Velho, você pode vir ajudar? Doutora Rosa, queria tirar férias. Não, segunda-feira você começa. Tá bom. Aí eu fui, não podia deixar de atender o pedido da doutora Rosa. Até todos que estiverem assistindo, eu recomendo entrar no site do Pro Criança Cardíaca, quem puder colaborar. Esse tempo que eu trabalhei lá, vi que é um trabalho seríssimo. Eles fazem cirurgias em crianças carentes, cirurgias cardíacas caras, e cuidam delas até os 18 anos, dando medicamento, acompanhando. Aí depois que eu ajudei a equipar o hospital ficou pronto, eu fui atuar em um outro hospital que estava sendo construído. Aí depois que esse hospital também ficou pronto, surgiu a oportunidade de gerenciar serviços de engenharia clínica para uma OS no Rio de Janeiro, para cuidar de 4 a 5 hospitais. Fiquei alguns anos, aí depois um amigo meu me chamou para trabalhar com ele, tinha uma empresa de manutenção em ressonância. Aí eu acabei saindo dessa empresa e indo atuar só com manutenção em ressonância. Trabalhei uns 3 a 4 anos, e, infelizmente a sociedade não deu certo, e depois eu comecei a atuar com consultoria e algumas manutenções de ressonância. Com a pandemia, no início da pandemia, eu aproveitei que eu estava com um tempo um pouco maior disponível e comecei a interagir com todos os profissionais que eu conhecia lá de fora para trazer as informações. Então era um ritmo assim frenético, de 6 da manhã à meia-noite, só interagindo, vendo, trazendo informação, publicando, colocando. Aí teve um amigo que estava precisando de um apoio no Centro de Combate à Covid. Infelizmente, muitos técnicos, muitos engenheiros ficaram assim preocupados e teve uma dificuldade de se contratar gente. E aí eu fui ajudar. Estou ajudando até hoje. Fora isso, eu também hoje estou como presidente da ABCLIN. Quando a ABCLIN foi fundada, em 2000, as pessoas perguntam: por que você faz parte da ABCLIN? O que leva você a fazer parte da ABCLIN? Em 2003, antes da ABCLIN ser fundada, quando ela está começando a ser fundada, aqui no Rio de Janeiro, a gente foi chamado para uma reunião, todas as lideranças de engenharia clínica do Rio. O assunto era: o pessoal vai fundar uma associação brasileira de engenharia clínica em São Paulo. Vai ser uma associação paulista. Vamos deixar isso acontecer, vamos fundar a nossa. Aí eu me levantei e falei: olha, se essas pessoas tiveram a coragem de criar uma associação para melhorar a área, eu vou apoiar. Eu acho que unindo forças a gente faz a diferença. Mas se não der certo? Se não der certo, eu vou estar lá dentro para tentar ajudar a dar certo. E aí eu me filiei à ABCLIN, essa associação do Rio, todos pensaram da mesma forma que eu, e eu comecei a fazer parte da ABCLIN. Aí, no momento de uma certa insatisfação, só que é muito fácil você criticar se você não conhece. Então, eu comecei a participar para ver as dificuldades, ver o trabalho hercúleo, que todos faziam, o trabalho que o Gilbertoni fez, o trabalho que o Hermine fez. Aí, depois, eu entrei na chapa do Rodolfo, todo o trabalho que o Rodolfo fez também. E eu vi que a engenharia clínica, a associação, ela é algo de todos nós. Nós temos o trabalho de todos aqueles que vieram antes. É uma associação que tem um nome muito forte no Brasil e no exterior. E é o nosso escudo, é a nossa espada para conseguir melhorias e valorização da classe. E como associação de engenharia clínica, não é só associação de engenheiros, é associação de engenharia, para engenheiros, tecnólogos e técnicos que atuam em engenharia clínica e pessoas que são simpatizantes. Vai ser enfermeiros, médicos, administradores, físicos médicos. O importante é valorizar a engenharia clínica, conseguir levar conhecimento aos associados, ajudar os associados e, com a força associados, nós valorizarmos a profissão, o reconhecimento e tornar cada vez mais seguro o uso dos equipamentos dos pacientes. Então, essa é um pouco a minha história.
minha trajetória com equipamentos médicos. Eu já fui engenheiro de campo, já fui gerente técnico, já fui dono de empresa, já fui engenheiro clínico, então praticamente conheço cada nuance, e é uma coisa que a gente tenta levar para o curso. Como coordenador de curso, eu sempre conversei muito, que nós temos que dar uma visão global, porque a pessoa que está saindo daqui, ela não vai ser só um engenheiro, ela não vai ter como finalidade somente um engenheiro dentro da unidade de saúde. Ele pode ser um engenheiro atuando para o governo, um engenheiro atuando para o fabricante, para um representante, um engenheiro fazendo uma consultoria, ou um engenheiro que vai sair do Brasil e vai para o exterior. Então, ele tem que ter essa visão. Então, no nosso curso, eu pensei em fazer algo que desse uma gama de conhecimentos, trouxesse pessoas que atuam na área. Esse é um requisito que eu coloco sempre para ser professor. Tem que ser alguém que conheça do assunto. Nós temos uma gama de de excelentes professores. As avaliações do curso estão sendo muito boas. E a ideia de uma especialização não é formar o indivíduo. Ele já é formado, ele já é um engenheiro, é um profissional como nós. Nós estamos ali, para trocar experiências, 2, para passar a visão do que ele vai encontrar, 3, dar um treinamento geral, 4, oferecer referências para ele se aprofundar, 5, oferecer network, e normalmente a turma é sempre onde você consegue os melhores empregos, melhores indicações. Todos os cursos que eu ministrei aula, todos os alunos conseguiram bons empregos, boas colocações, foi através de outros colegas de turma. E, por último, um certificado. Agora, se seu desempenho é bom, você faz a diferença no curso, você interage bem com a sua turma, você vai ter um bom futuro. E é importante participar de eventos, publicar artigos, escrever, porque quem não é visto não é lembrado. E os resultados são o melhor cartão de visita que você pode apresentar. Isso é verdade. E, Alexandre, agora para encerrar, minha última pergunta é: eu queria que você me convencesse que a engenharia clínica é a profissão do futuro. Certo. Bem, vamos ver do seguinte modo. A população está envelhecendo praticamente no mundo todo. Uma população mais velha precisa de mais cuidados. Caso haja alguma modificação na taxa de natalidade, caso ela aumente, a gente também vai precisar de infraestrutura para atender essa população mais jovem. Então, em qualquer quadro que nós observemos, a saúde ela sempre vai estar em destaque. Ou para cuidar de uma população idosa que aumentou, que exige mais cuidados, ou para tratar de uma população mais jovem que está se formando, ou para cuidar de ambos. Ainda temos os casos de pandemias, acidentes, ou seja, precisamos ter uma área de saúde forte. E a área de saúde, por mais que haja crise, ela sente, mas ela sempre cresce. Então, sempre vão surgir novos hospitais com o crescimento da população, sempre vai haver uma demanda, e esses hospitais, para terem qualidade, para poderem fazer um planejamento financeiro adequado, compra de equipamento, contratos, vai precisar de engenheiros clínicos. Por outro lado, nós temos os governos. Nessa pandemia, nós vimos os vários erros grosseiros de aquisição e de estratégias na saúde, que se houvesse um engenheiro clínico coordenando, não ocorreria. Então, eu acredito que o próprio governo ele também vai se conscientizar da importância de contratar engenheiros clínicos. Então, nós temos uma saúde que vai ter necessidade cada vez mais de equipamentos, cada vez mais de mais leitos, que tem que estar preparada para eventos críticos, como pandemias ou outras coisas assim. Temos também uma outra visão, porque com essa pandemia o que aconteceu? Todos fabricam na China.
China fechou as fronteiras, ninguém comprou mais equipamento. Medicamento. Índia fechou a fronteira, ninguém mais comprou medicamento. Então, uma lição da pandemia é que a gente não pode depender totalmente do exterior. Nós temos que ter empresas nacionais produzindo equipamentos médicos. Então, eu acredito que a engenharia clínica seja uma profissão do futuro, porque vai haver demanda no futuro, ou por bem ou por mal. Se as lições da pandemia forem aprendidas, se houver um planejamento na área da saúde, tanto a nível público quanto privado, vai haver necessidade de engenheiros clínicos. Por mal, se não houver esse planejamento, a primeira crise que houver, vai ser necessário que os engenheiros clínicos atuem, como atuaram nessa última crise, para minimizar os problemas. E a outra vantagem, quando você tem o conhecimento de engenharia clínica, você entra no hospital, você já começa a observar. Então, você já pode escolher se você vai querer ser operado ali ou ser atendido ali ou não. Você já vê se o equipamento está calibrado, vai perguntar se o setor tem, se a unidade tem engenharia clínica. Quem é o engenheiro responsável? Não, o engenheiro responsável aqui é o Zezinho. Qual a formação dele? Primeiro grau. O que ele faz aqui? Não, ele desentope a privada e conserta até a ressonância. Você vai se arriscar num hospital desse? Não vai, ainda vai reclamar para o convênio. Olha, esse hospital aqui, a manutenção é inadequada, que gera insegurança. O próprio CREA vai lançar uma campanha de fiscalização nos hospitais. Então, eu acredito que seja uma profissão do futuro, por causa da necessidade de se garantir o seguro dos equipamentos e o bom atendimento. Porque uma coisa é certa, você escolhe onde você quer morar, você escolhe o carro que você quer ter, você escolhe com quem você quer casar, mas na hora que você está passando mal, com risco de morte, você quer ver o hospital mais próximo, que minutos podem fazer a diferença. Se esse hospital mais próprio não tem uma engenharia adequada, você corre o risco de sair pior ou de não sair. Então, eu acredito que vai ter uma conscientização, vai ter um planejamento. Se não houver, no momento de crise, a demanda reprimida vai ser uma bolha que vai estourar e vai ter que contratar muita gente. E o engenheiro, ele é o melhor profissional, porque ele já tem todo o período de graduação dele, toda uma visão bem formada, e mais uma especialização, um adendo. Isso fortalece muito. Nas aulas que eu ministrei, eu tinha alunos que eram engenheiros em eletrônica, telecomunicações, engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, engenheiros de produção, engenheiros biomédicos, e todos estavam ali, interagindo, aprendendo, tendo a base da sua graduação e um plus a mais. Aprendendo com pessoas que realmente atuam no mercado, que passam as dificuldades, as facilidades, as dicas, e que são laços que você cria para a vida toda. Você mantém o contato com os professores e com os colegas. Então, face a tudo isso, eu considero importante, para quem tem interesse em ingressar na área, fazer uma especialização em engenharia clínica. Vou até contar um segredo. Depois de 10 anos atuando no mercado, pela Beclin, a gente estava tentando trazer um curso de especialização para o Rio, e o curso de especialização em engenharia clínica do Einstein veio. Eu fui um dos primeiros a me matricular. Aí, então, na época, o coordenador falou, velho, você veio aqui dar aula? Não. Vem aqui humildemente aprender. Porque o que eu acredito, você nunca perde tempo ou investimento aprendendo. E ninguém sabe tudo que não pode aprender um pouco mais. Eu, quando ministro aula, eu passo a minha experiência, meu conhecimento para os meus alunos, mas também aprendo muita coisa com eles. É sempre uma troca. Porque ali não existe aquela relação professor que sabe tudo, aluno. Não, existe dois profissionais de engenharia ou dois profissionais registrados em seus conselhos, passando experiências ou trocando informações. Isso é algo que o nosso curso também, todos os professores são orientados. Não existe aquela
de aquele distanciamento professor-aluno. Somos todos profissionais trocando experiências. Então, eu fiz o curso, me matriculei, terminei, porque eu sempre defendi a bandeira. O engenheiro clínico tem que ser um profissional especializado. Por acreditar nisso, eu não poderia deixar de fazer o curso. Da mesma forma, todos aqueles que querem ingressar na área, eu recomendo a fazer o curso. Façam, interajam com a sua turma, interajam com os professores e comecem a fazer a diferença. E quando vocês estiverem fazendo o curso, estudem, aprendam. Se vocês souberem algo a mais que possa complementar a aula, fale, conversem com o professor, mostrem para a turma. O importante é que todos aprendam, todos tenham interação. Porque muito do que falta para o engenheiro clínico é saber interagir com a direção, com os chefes de departamento, até mesmo com os técnicos. E é importante isso. Então, se você pensa em fazer, faça porque vale a pena. Eu fiz, eu ministro aula e hoje eu sou coordenador de curso. E faço isso porque eu gosto. Excelente. Bom, Alexandre, eu acho que a gente conseguiu responder muitas dúvidas de quem estava na dúvida ou até de quem já estava mais ou menos direcionado aí para engenharia clínica. Então, eu gostaria de te agradecer pelo seu tempo hoje e pela conversa que foi muito enriquecedora. O prazer foi meu, eu agradeço. Só peço desculpas aí pela demora da gente marcar, porque realmente minha agenda é muito ocupada. Infelizmente, né? Mas foi um prazer estar aqui, eu agradeço. E o que precisar, estou à disposição. Muito obrigada, Alexandre.